Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e este vídeo é o primeiro de uma série. Então é uma série nova que eu vou estar gravando. Para quem já tem acesso ao canal, já conhece a dinâmica de trabalho que eu realizo no canal no YouTube, sabe que os meus vídeos eles costumeiramente têm um prefixo. Alguns é psique, a maioria deles é psique, outros é existencialismo, outro é Freud, e todos essas iniciais, todos esses prefixos, eles têm um significado. E os prefixos dessa série de vídeos serão pesquisa. Então nós teremos 3 vídeos, um intitulado Pesquisa Científica na Psicologia, outro é intitulado Pesquisa 2, Construção de Artigos e Trabalhos Científicos, e o terceiro vídeo da sequência será o Pesquisa 3, que trará intitulado Construção de Slides e Apresentação. Então são 3 vídeos falando diretamente sobre a pesquisa. É importante destacar que eu vou estar falando neles a respeito da pesquisa direcionada para a psicologia, porque a finalidade do canal é voltada para psicologia e filosofia. Mas tudo, sem exceção, tudo que eu estarei usando nesses 3 vídeos dessa série pode ser aplicada a todos os cursos acadêmicos. Então, todo curso da academia, filosofia, história, qualquer outro curso pode estar se fazendo uso desse conhecimento que eu vou estar trazendo aqui. E basta em muitos casos estar adaptando um pouco, mas também nada muito que necessite de muita diferenciação. Porque, de modo geral, a pesquisa, em todos os parâmetros, ela segue uma semelhança. Obviamente, quando entramos na pesquisa de campo, aí sim entram distinções um pouco maiores, mas não vai ser o caso a estar sendo debatido aqui. Então não vou estar trazendo questões das pesquisas de campo, mas sim das pesquisas bibliográficas, das pesquisas mais voltadas mesmo para a área de escrita e de leitura, não para a área de experimentos em laboratório ou a campo. Enfim, é importante pedir também para quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva, para estar tendo acesso ao canal, para estar tendo acesso a outros recursos, como por exemplo ser informado sobre as novas postagens do canal, e principalmente, às vezes você daqui a algum tempo vai precisar de uma informação que vai estar sendo trazida nessa série de vídeos. Se você não tiver inscrito, você vai ter que procurar no YouTube entre todos os canais existentes no YouTube, todos os milhões de vídeos disponíveis no YouTube. Se você não lembrar meu nome e o título do vídeo, a chance de você achar é mínima. Já se você é inscrito, você simplesmente vai lá nas suas inscrições e procura nelas, vai ser muito mais fácil de encontrar. Então é um bom motivo para você estar se inscrevendo, além de estar tendo acesso a todos os outros vídeos. Já estamos aí com 125, com esses serão 126 vídeos no canal. Esse vai ser direcionado para pesquisa, então se não é teu interesse em pesquisa na área de psicologia, vai acessa o canal e busca assistir um dos outros vídeos, que os outros aí têm diferenciadas áreas, desde psicanálise, existencialismo, comportamental, cognitiva. Então tem vídeos dos mais diversos temas. O que é o importante? Por que eu estou trazendo essa temática? Primeiro, porque ela é muito aplicável. Então todos os cursos vão fazer uso dessas informações, indiferente à área. Como eu disse, alguns talvez tenham que fazer algumas adaptações pequenas, mas a maioria vai fazer uso. Segundo, é notável que nem todas as temáticas que eu trago nos vídeos, ao longo dos vídeos do canal, aí dos 100 e poucos vídeos, nem todas elas me são de conhecimento anterior. Então muitas delas são sugestões de usuários do canal que sugerem temas, tanto ali nos comentários do vídeo quanto no próprio Google+, me sugerem temas e muitas vezes eu desconheço esses temas, então eu tenho que estar indo pesquisar para estar gravando o vídeo. E aí eu pensei, por que não também estar explicando para os frequentadores do canal e para os usuários tão queridos que vêm aí se inscrevendo, apreciando o meu trabalho, muitos elogiando, fazendo também críticas construtivas que me ajudam a melhorar o trabalho. Então por que não também estar dando a vocês que frequentam o canal a oportunidade de estar aprendendo a fazer suas próprias pesquisas?
Então, além de vocês terem a possibilidade de estar me sugerindo temáticas, me solicitando temáticas para eu estar indo atrás, vocês também podem ir atrás e estar pesquisando não só na área de psicologia, como em qualquer área que vocês tenham curiosidade e interesse de estar realizando pesquisas online, na internet, ou através de bibliografias mesmo. E vindo isso na minha mente e também tendo a noção da importância dessas informações para o meio acadêmico, eu optei por fazer essa série de vídeos trazendo como estar buscando informações, como estar pesquisando pelo viés acadêmico. Então qualquer um que tenha interesse ou que já seja aluno de uma faculdade, de uma universidade, ou tenha interesse em ingressar em um curso de pós-graduação ou um curso técnico, ou até mesmo para escolas, é muito importante ter uma noção do que vai ser trazido aqui. O vídeo vai ser extenso, então não vai ser um vídeo muito curtinho, porque a temática trabalhada é bastante ampla e muito importante. Vamos começar então pelo fato de que em todos os vídeos que eu falo que o material que eu trago no canal é introdutório, eu saliento que para quem quiser saber melhor, busque mais informações em artigos científicos nas bases de dados. Eu acho que já falei tanta base de dados nos meus vídeos que, olha, eu já perdi as contas realmente. E aí muitos perguntam, né, o que são essas bases de dados? Então geralmente superficialmente eu só cito as que me vêm na cabeça. Geralmente as que mais me vêm na cabeça é o Google Acadêmico e a Cielo, é as que mais tem destaque na minha cabeça, que eu sempre lembro, porque também são duas que eu uso muito, com muita frequência, até mesmo pela facilidade de trabalhar com elas. Então, hoje eu vou estar explicando, para quem está curioso de tanto eu falar em base de dados, eu vou estar explicando o que realmente são essas bases de dados, como usa elas, qual a importância delas para o meio acadêmico e para o meio científico. Então, primeira coisa, é importante estar distinguindo artigos científicos, monografias, teses e livros. Tem outras coisas aí para o meio. Então tem outras coisas, além de monografia, tese, tem mais classificações de textos, tem mais... Mas essas são as principais que a gente vai estar vendo. Até mesmo porque eu não quero estender também esse vídeo tanto, a tal nível, e porque são as mais usadas dentro do meio acadêmico. Então, a primeira coisa, o livro. O que é o livro? A maioria de nós já tem no mínimo uma base. Então um livro é um impresso, geralmente extenso, ele não tem um número de páginas pré-determinado necessariamente, mas ele costuma ser extenso, e aí a extensão vai depender de cada temática abordada. É uma publicação que pode ser independente, ou seja, o autor banca, publica e divulga o seu livro e vende. Pode ser uma publicação bancada por uma editora, então a editora tem interesse em determinado livro, ela banca para o autor escrever, publica e vende. O que é a questão que é muito criticado dentro da academia? O livro, o material, o conteúdo do livro. Então o livro, ele pode ser publicado você tendo condição financeira, que é bem diferente dos materiais científicos online, que você não precisa nem investir dinheiro para publicar se não quiser, mas ele também não tem retorno financeiro e tem um monte de sequência que a gente vai ver um pouco à frente para estar sendo publicado. O livro não. O livro é fácil de publicar, porém ele exige um investimento financeiro e ele traz retorno financeiro. Só que o livro não passa geralmente por um crivo, chamo de avaliação. Então o livro no máximo ele passa por um editor que vai fazer algumas correções ortográficas, coisas do gênero, e é publicado. Então ele não obrigatoriamente passa por uma banca de pessoas da área para ser avaliado, não. Você tem dinheiro, você vai lá, banca e publica. Então o que acontece? Como é feito deste modo, você tem dinheiro, você banca e publica, não é feita uma avaliação prévia, se entende que este livro é muito mais fácil você publicar um material falando o que te dá na cabeça. Prova disso é que o livro, existem vários livros aí de fictícios, de contos que são meramente para diversão e realmente para apenas leitura. Não tendem a agregar um conhecimento científico. Então, eu, pessoalmente, e aqui realmente sendo totalmente empreendendo minha opinião,
eu sou apaixonado por livros e gosto muito mais de ler livros do que artigos científicos. Isso é uma coisa minha. Sei que o livro é menos confiável em certo aspecto, ao menos a academia vê ele como menos confiável, e sei que o livro muitas vezes é inviável. Então, se você quer fazer uma pesquisa rápida, o livro é mais difícil, porque ele tem muito conteúdo. Para você identificar o conteúdo que você precisa dentro de todo aquele conteúdo, é bem mais difícil. O artigo científico ele é muito enxuto, é muito resumido, é muito imediatista. Então, você pega, lê e você tem a informação. Ele é bem direto e claro nas informações. Não tem muita enrolação, não tem muita extensão de assunto. Isso é o que privilegia o artigo e faz com que, mesmo eu tendo um amor eterno por livros, eu ainda assim uso muito artigos científicos devido à necessidade mesmo. Então, porque o livro ainda nos é muito importante dentro da academia e vai continuar sendo sempre. Por exemplo, se eu for escrever agora, puxando mesmo para psicologia, que é a vertente desse canal, se eu for ler Freud, eu posso ler sobre Freud em artigos. Eu posso ler a respeito de Freud em monografias, eu posso ler a respeito de Freud em teses. Ler Freud em artigos eu até posso, mas vai dar serviço. Porque a maioria dos artigos que Freud escreveu para as revistas da época ou jornais eram impressos, são dificílimos de serem conseguidos, talvez a maioria nem existe mais. O que você vai encontrar é eles publicados em forma de livro, ou seja, ali já deixou de ser um artigo para se tornar um livro. Então, realmente, se você for pegar as bases da ciência, se você for pegar os autores mais antigos, você vai encontrar eles apenas em livros. Não somente isso, mas como eu disse, a dinâmica de leitura do livro ela é mais extensa, porém ela é mais leve e mais agradável de ser lida. Poucos são os artigos, teses, principalmente tese. Artigo e monografia você ainda consegue encontrar algumas mais dinâmicas, mas tese de doutorado, raramente você vai encontrar teses com uma escrita leve. Geralmente elas são bem cansativas, porque elas têm muito conteúdo, muito concentrado. Então realmente são, em geral, coisas bem pesadas para serem lidas, por isso o meu apreço maior por livros. Mas dentro do meio acadêmico, vocês vão ver, quem está em contato com o meio acadêmico, que a tese, o artigo, a monografia, vocês vão usar muito mais do que livros. Isso é uma realidade da academia. Bom, por que se usar mais artigos científicos, monografias e teses? Então, a tese, a monografia, o artigo científico, ele geralmente não é simplesmente publicado. Então não é, eu vou escrever um artigo aqui, eu vou publicar e acabou. Não. Eu escrevo um artigo, eu envio para uma das revistas de publicação. Geralmente essas revistas elas têm publicação online, porque o viés, e é outro motivo que favorece a tese e as monografias, é que elas são publicadas online gratuitamente. Elas não têm custo, em geral não tem custo para o escritor publicar, porém ela também não tem retorno financeiro para o escritor e não tem custo para quem acessa e lê. Então você pode baixar gratuitamente dessas revistas online o trabalho acadêmico, ou a tese, ou o artigo científico daquele autor, você baixa gratuitamente, diferente do livro que você tem que comprar. Então isso também faz com que esse material ele esteja cada vez em mais destaque no meio científico e na academia. O artigo, o que ele é? Eu escrevo sobre um tema, uma escrita relativamente curta, digamos 30 páginas de A4, então é relativamente curto. Eu escrevo essas 30 páginas de A4, eu configuro dentro de uma norma, que vai estar as normas, eu vou estar debatendo no segundo vídeo de pesquisas científicas, então assista o segundo vídeo para entender as normas, qual a importância delas. Eu vou estar colocando dentro das normas que aquela revista me exige e eu vou mandar para ela. Mas não é eu vou mandar para ela, ela vai publicar, não. Esse artigo, tese ou monografia vai para uma banca de pessoas da área, de professores ou pesquisadores daquela área. Banca entre aspas. Então, geralmente, o que acontece? Se é um artigo que já foi defendido como TCC, ou uma monografia ou uma tese que já foi defendida como conclusão de um curso, de uma pós-graduação,
eles já passaram por uma banca mesmo, com 3 professores que julgaram se aquela pesquisa era qualificada ou não. Ou seja, se essa pesquisa realmente tinha confiabilidade, ou seja, trazia dados reais e dentro ou mais próximo de uma verdade. Nós sabemos que dentro da ciência não existe verdade absoluta, mas existe uma lógica, pelo menos uma verdade lógica, e que esta pesquisa está adequada aos padrões éticos da academia. Então isso já faz com que essa pesquisa, se ela foi aprovada em uma banca de professores, significa que não é qualquer coisa que está escrito ali. Porque outras 3 pessoas que são da área, que leram, que estudaram, que conheceram, que se pós-graduaram naquela área, essas 3 pessoas estão dando o nome delas ali. Não, essa pesquisa é bem feita e tem qualidade e tem conteúdo. Então, para 3 pessoas da área, muitas vezes com doutorado, com PhD, darem o nome delas para essa pesquisa, aprovando que essa pesquisa é boa, é porque não está qualquer coisa escrita ali. Então as chances de ter uma coisa mal feita ali já são bem menores. O que já deixa esse trabalho um passo à frente do livro comum, que pode sim ser escrito qualquer coisa e publicado. A segunda coisa, quando você envia isso para uma revista online, essa revista vai novamente enviar para 3 professores dela, da confiança dela, para esse trabalho estar sendo avaliado. Algumas enviam apenas para 2, e se os 2 confirmarem que o trabalho é bom, já publicam direto. Se houver divergência, os 2 por exemplo, disserem que não é adequado, é descartado. Se houver divergência, então um diz que é adequado e outro não, aí sim elas mandam para um terceiro para dar a opinião definitiva. Mas algumas já mandam direto para 3 para não ter esse problema de empate. E aí, o que acontece? Somente se esses professores qualificados da área, que conhecem, que leram a respeito, que se formaram naquele assunto, naquele conteúdo, se esses 3 professores disserem para essa revista, não, esse trabalho é bom, tem conteúdo, está dentro de um nexo, está dentro do meio acadêmico, tem informação lógica, não é coisa solta, não é qualquer bobagem que está escrito aqui, aí sim ela vai deixar disponível online para que você tenha acesso. Então você veja, muitas vezes um trabalho desse, ele já passou pela avaliação de 6 pessoas da área científica. Muitas vezes essas 6 pessoas, quando é caso, por exemplo, de teses, de monografias, o mais comum é que essas 6 pessoas sejam PhDs, ou no mínimo doutoradas. Então são as pessoas que estão no limite da qualificação acadêmica para aquela área. Isso faz com que a chance de você pegar uma tese publicada em uma revista online, com um nome, com credibilidade, as chances de você pegar uma tese que vai trazer besteira, informação aleatória, solta, com erros, é muito baixa. Acontece, não é nula, acontece, mas as chances são baixas, porque ela já passou, essas teses, esses artigos já passaram por uma sequência de avaliação muito grande. Isso dá uma confiabilidade muito maior a esse material. Tá, vamos agora às ditas cujas das bases que eu sempre falo, né? Base de dados, base de artigos científicos. O que são essas bases? Então essas revistas, elas publicam online esses artigos. Então eles estão disponíveis online para você ter acesso. Se você acessar direto no endereço da revista, você consegue ter esse artigo, você consegue acessar ele. Então, geralmente o site da revista ele traz um buscador, você digita lá, quero artigo sobre tal coisa, ele vai te trazer todos os artigos publicados sobre aquele tema. Porém, como achar o endereço online dessa revista digital e como achar as revistas direcionadas? Porque muitas vezes, por exemplo, tem uma revista que só publica material de psicologia. Então, para mim achar essa revista, dá um trabalhinho. E aí não é tão à toa assim para me achar. Muitas vezes o buscador do Google não dá conta de achar exatamente o que eu quero. Acaba vindo muita porcaria para o meio. Para mim selecionar exatamente o que eu quero é mais difícil. Então existem alguns programas e alguns sistemas de armazenamento e de busca de artigos e trabalhos científicos que facilita em muito a nossa vida. Porque fazem com que nós consigamos achar com maior facilidade o que nós queremos, com a qualidade que nós queremos e voltando para a área que queremos. Quais são esses buscadores?
O primeiro deles que eu vou estar falando e que é mais comum, que muita gente usa, inclusive eu já usei muito. Alguns professores têm crítica, eu creio que sejam críticas relativas. Então, obviamente, se você vai nesse buscador e pega o primeiro artigo que aparece e escreve só com aquele artigo como base, como se aquilo fosse a verdade e o único ponto de vista, a chance de você quebrar a cara e escrever um monte de asneira é bem grande. Agora, se você pega esse buscador e procura 5, 6 artigos científicos, lê eles, compara informações, as chances de você escrever besteira são muito menores. Aí existem revistas indexadas, existem várias outras formas de dar mais confiabilidade, mais credibilidade ainda ao artigo e ter uma certeza maior da veracidade e do nexo das informações que tem ali. Mas isso são coisas que eu não vou estar trabalhando porque realmente esse vídeo vai se estender para uma delonga aí quase dificílimo quem vai ter interesse de assistir se eu deixar ele tão extenso. Então eu vou falar de uma maneira um pouco sobre as bases de dados de modo geral. Se você quer entender sobre as maiores formas de conseguir credibilidade de artigos e trabalhos científicos, aí tem que estar indo buscar realmente, talvez até nessas próprias bases de dados. Então a primeira delas, que é a que eu comentei, que é criticada por muitos professores, mas eu creio que seja muito útil e tem sim um certo nível de confiabilidade, apesar de que tem que ser cauteloso, é o Google Acadêmico. Então o Google Acadêmico é um recurso da própria Google que ela desenvolveu, que o endereço dele é do brasileiro. Eu vou estar disponibilizando outra coisa importante, eu vou trazer 4 bases de dados aqui mais importantes, que são buscadores de artigos científicos que eu uso muito. Vai estar o link de todos eles na descrição desse vídeo. Então o link de todos eles vai estar aqui na descrição. O Google Acadêmico, no caso, é chamado de Escolar Google, que é o endereço dele, é escolargoogle.com.br, mas vai estar o link na descrição desse vídeo. O Google Acadêmico, o que é? É um recurso que quando você digita uma temática, ele vai buscar aquela temática, mas ele não vai buscar como o buscador comum do Google. O buscador comum do Google, ele busca em tudo que estiver disponível na internet. Então, se um cara desconhecido lá da onde for, fez um blog sobre o tema que você está procurando, o Google vai trazer para você o endereço daquele blog, daquele carinha que escreveu lá. Então muitas vezes vem muita coisa, vem propaganda, você digita casas à venda, vai vir um monte de endereço de imobiliária, vai vir um monte de propaganda de imobiliária, vai vir blogs de imobiliária, de vendedores particular, blogs de pessoas que escrevem a respeito, então vem um monte de material. Quem está buscando uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa com maior nível de seriedade, muitas vezes não está com paciência nem tem tempo para ficar selecionando no meio de tudo esse material as coisas que realmente são de seu interesse e que são de utilidade para ele. Para isso nos serve o Google Acadêmico. Então o que o Google Acadêmico faz? Ele direciona com que a tua pesquisa seja direcionada somente para trabalhos científicos. Então, por exemplo, se você digitar no Google Acadêmico venda de casas, ao invés de vir um monte de propaganda imobiliária, de vir um monte de blogs sobre imobiliária e sobre venda de casas, não, vai vir artigos científicos, por exemplo, de pessoas que escreveram a respeito da economia voltada para o comércio de residências. Vai vir teses de doutorado, monografias de mestrado acerca de pessoas que escreveram e se graduaram em economia residencial ou em venda, comércio de residências. Coisas direcionadas especificamente para a área acadêmica, para a área científica. Então ele é totalmente direcionado, o que faz com que a chance de você achar conteúdo confiável, conteúdo com realmente o que você precisa para o teu trabalho seja muito maior. Então é um recurso muito bacana da Google e que pode estar sendo usado, e ali você vai conseguir encontrar. Por exemplo, se você tem dúvidas sobre alguma das temáticas que eu trabalhei de psicologia. Ele falou, por exemplo, ele falou sobre o desenvolvimento infantil, mas eu ainda fiquei com dúvidas, eu quero ler alguns artigos sobre o desenvolvimento infantil. Você vai lá no Google Acadêmico, clica lá, digita lá, desenvolvimento infantil no buscador e clica para buscar. Ele vai te trazer todos os artigos científicos acerca de desenvolvimento infantil, que provavelmente vão ter sido escritos
por psicólogos, por médicos, por pedagogos, que vão ser materiais embasados dentro de normas acadêmicas, então materiais com um nível de seriedade muito maior. Enfim, esse é o Google Acadêmico. Como eu disse, vai estar o link na descrição do vídeo, e se você digitar no próprio buscador original do Google comum, se digitar Google Acadêmico, ele já te dá o endereço do Google Acadêmico. Cielo. A Cielo também eu cito muito porque a Cielo é um buscador que eu aprecio muito. E aí apreço o meu mesmo, por vários motivos. Um deles é que é fácil de trabalhar no sistema deles, então os outros buscadores são um pouquinho mais complicados. A Cielo é um sistema de base de dados, então ela tem vários artigos acadêmicos ali armazenados no sistema dela, e ela te traz de várias áreas. Por isso que eu disse que o que eu estou trazendo nesse vídeo não é somente para psicologia, porque também você vai encontrar, por exemplo, eu preciso de um artigo sobre mecânica, por exemplo. Você vai lá na Cielo, digita mecânica, ele vai já te dar todos os artigos, monografias sobre mecânica. Então não é uma base de dados exclusiva para psicologia. Então você pode achar lá artigos de psicologia, de medicina, de mecânica, de engenharia, do que for. São todos, como eu disse, também seguem uma norma acadêmica, seguem um padrãozinho, então eles não são sem nexo, não são nada muito bagunçado. Então são bem organizados, os artigos científicos, enfim, isso você também vai encontrar na Cielo. É um excelente site de buscador, eu uso muito ele, realmente uso mais do que os outros dois que virão a seguir. Um dos que eu mais uso é o Google Acadêmico, e em segundo lugar é a Cielo, principalmente quando são temas, por exemplo, para gravar vídeos, que eu quero uma coisa um pouco mais leve, para mim ler mais rápido, porque às vezes eu estudo, uma pessoa me sugere uma temática do vídeo que eu não conheço, eu no dia estudo os artigos científicos e teses a respeito, leio algumas e já gravo no mesmo dia. Então eu preciso de um material leve e fácil de ler. E a Cielo e a Google Acadêmica, elas trazem isso. Bom, o endereço dela, ela tem dois endereços. Um é www.cielo.org, que é do mundo inteiro, ali você vai encontrar em várias línguas, aí você seleciona o país que você quer tal, para estar buscando somente na nossa língua. Se você fala inglês também, fala outras línguas, aí você pode deixar realmente que ele busque em todas, que você vai estar tendo acesso a mais conteúdo. Porém, para quem só fala o português e só lê o português, é interessante que esteja direcionando para uma linguagem específica. E tem a www.cielo.br, que daí é direcionado mais realmente a artigos e trabalhos do Brasil. Alguns temas, a desvantagem disso é que alguns temas não tem trabalhos brasileiros, então você vai ter que realmente buscar fora para estar lendo material, conteúdo de outros países. O que é já uma das desvantagens aqui, segue, elas estão realmente em ordem do mais fácil para o mais difícil. Então aqui já começa um dos pontos da Cielo. Qual que é uma das que pode ser considerada uma desvantagem dela em relação ao Google Acadêmico? O Google Acadêmico ele segue o padrãozinho do Google normal, que a gente já tem o padrão, que a gente já está acostumado com o buscador da Google padrão para todas as temáticas. Então ele segue mais ou menos um padrão muito semelhante, o que faz com que nós tenhamos uma facilidade de trabalhar com ele, porque já estamos acostumados. A Cielo, não. Ela não segue o mesmo padrão, ela tem umas semelhanças, então ela não é tão difícil, por isso também que eu uso ela, mas ela já começa a dificultar um pouco mais. Então ela já tem mais dados, ela já tem mais coisas, tem a opção de você procurar só por artigo, só por tese, só por autor, só por temática, só por título. Então ela já tem vários recursos e ferramentas que direcionam muito melhor, fazem com que você tenha muito mais chance de achar exatamente o que você quer, porém também dificultam um pouco mais o uso. Então demanda um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de análise e muitas vezes até um pouco de contato com alguém que já use para estar te dando algumas dicas. Terceira base de dados que nós temos para busca de artigos científicos e de teses também, que você encontra nessas bases também, teses e monografias. Lilacs. A Lilacs, lilacs.bvsalude.org, também ela é uma ótima base de dados, ela tem muitos artigos, trabalhos acadêmicos, é relativamente confiável também,
Outra coisa importante de saber também é que essas bases que eu estou trazendo, você pode baixar PDF tranquilamente que não tem vírus, porque são bases que tem um nome, tem um trabalho com um conteúdo intelectual ali bem sério, então tem uma confiabilidade maior também em relação a isso, e você não vai estar puxando qualquer porcaria para dentro do teu computador. Todos eles, a maioria dos materiais que vocês vão encontrar nessas bases de dados, eles têm uma disponibilidade para você baixar em PDF, a maioria deles. Então isso também é o interessante, que você consegue um material, conteúdo de graça em PDF, de maneira rápida e fácil. Então a Lilacs, ela é mais direcionada ainda do que a própria Cielo e o Google Acadêmico. Ela tem muito artigo, muita coisa boa, porém ela também tem o problema de que, como eu disse, cada vez vai se complicando mais. Então ela é um pouco mais complicada de mexer. Então é possível ter uma barra, tem uma caixinha para você digitar o título ou o assunto que você quer, ou o nome do autor, tem a lupinha de buscar, igual o Google padrão, busca a maioria dos buscadores padrões. Porém, as ferramentas de seleção para você estar direcionando e focando mais a tua busca, a tua pesquisa, elas se tornam cada vez mais complicadas, porque elas também são cada vez mais direcionadas. Então você tem condições de cada vez estar buscando um material mais exatamente dentro do que você quer. A última, a quarta, que é também muito famosa, muito usada, muito conhecida, que tem muito material de ótima qualidade, porém se complica um pouco mais ainda, a CAPES. Então a CAPES, ela é um sistema de periódicos, tem teses, tem artigos, tem monografias excelentes. Tem realmente, eu já usei artigos disponíveis no CAPES, na CAPES, que é essa periódicos. É assim, ótimo o conteúdo deles, mas também é dificílimo a navegação no site. Então o site da CAPES, ele tem muito recurso que demanda uma habilidade razoável. É possível aprender, então não é nada impossível de ser aprendido. A vantagem é que também você tem, dificilmente você vai ter algum prejuízo grande por cometer um erro ali. Então não é que nem o teu computador, que nem o teu celular, que muitas vezes se você ficar bulindo, mexendo, você vai acabar desconfigurando, vai acabar tendo problemas que depois vão te dar dor de cabeça para resolver. No caso do site, já não é assim, então o site ele é mais tranquilo, então você consegue bulir ali, mexer, acessar os recursos e tal, sem necessariamente estar gerando danos para o teu computador, danos para outras questões. Então você vai lá, mexe, vai fuçando, vai digitando, vai lendo e consegue aprender. Se você tiver uma certa habilidade com esse tipo de conteúdo, você consegue aprender a mexer, mas não é tão fácil. Porém, é muito confiável e tem muito conteúdo bom. Bom, enfim, isso creio que eram os aspectos mais importantes de estar destacando. Então, novamente, os artigos científicos, monografias e teses, eles têm uma vantagem acerca dos livros quanto a tudo isso. Além de serem mais averiguados e mais avaliados, eles também estão disponíveis gratuitamente em muito maior número. Então nós temos uma facilidade de acesso muito maior, o que faz com que eles sejam uma ótima opção para estar buscando informações e pesquisando, realizando pesquisas. Além de ter uma dinâmica diferente de conteúdo, que é um conteúdo mais enxuto e mais direcionado. Acho importante, acredito ser importantíssimo trabalhar com a questão da pesquisa dentro da psicologia, principalmente porque eu realizo para estar gravando os vídeos, para estar aprendendo novos conteúdos, e às vezes os meus vídeos são todos direcionados mais para atuação clínica, e mesmo os que eu direciono falando sobre Freud, falando sobre a psicanálise, falando sobre o existencialismo, eu acabo muitas vezes não deixando tão evidente esse viés pesquisador da psicologia. Então a psicologia não é só aquela psicologia clínica que atua direto com o paciente. Existe um outro lado da psicologia, que é essa pesquisadora em laboratório, em biblioteca, em base de dados, que é
importantíssima e que faz um papel, desempenha um papel realmente muito significativo em trazer novos conhecimentos, em trazer novas teorias, em reafirmar teorias antigas, em descartar muitas que não são aplicáveis. Então é um trabalho realmente científico fantástico e que muitas vezes acaba passando meio batido, a gente não dá tanto valor. Então, também dos motivos para estar gravando essa série de vídeos é também estar trazendo essa noção de importância, porque um bom profissional sempre está se inovando e sempre está pesquisando e estudando sua área. Aquele sujeito que para no tempo, aprende as coisas dentro da academia e sai dali, vai atuar e nunca mais estuda, não pega artigos para ler, não pega livros para estudar constantemente, ele não é profissional. Ele não tem nada de profissional, nada de ético. E aqui eu não estou falando por questão moral, estou falando por questão ética mesmo. Porque nós sabemos que todas as áreas elas têm inovações, elas sempre estão se inovando e fazendo novas descobertas. E qualquer um que realmente se propõe a ser um bom profissional tem a obrigação ética de estar ciente das novidades da sua área. Então, esse lado de pesquisa científica, ele tanto ajuda os que são atuantes em clínica, no caso da psicologia, a estar trazendo novidades para a atuação com o seu paciente, como também esses que atuam dentro de clínicas ajudam nas pesquisas a estar também repassando as novas informações que vão descobrindo e adquirindo de acordo com a sua atuação e seus atendimentos. Então é muito importante também estar deixando evidente este lado pesquisador da psicologia. Devido a isso, a importância e relevância desse vídeo, espero que tenha sido útil. Como eu disse, é uma série, então assistam os 2 próximos que vamos estar falando sobre outros conteúdos tão importantes quanto. No próximo vou estar falando um pouco sobre a construção de trabalho escrito, tanto para o meio acadêmico quanto artigos científicos que você pode postar, estar tentando publicar, mesmo após a questão de estar formado, mesmo já estando trabalhando. Inclusive é fantástico porque você pode estar dividindo suas experiências do trabalho, você pode estar dividindo isso através de artigos científicos sendo publicados nessas bases de dados para estar auxiliando novos profissionais que estão se formando na área e para também estar auxiliando outros que já estão atuando assim como você, mas que talvez ainda não tiveram acesso às informações que você teve. Se esse vídeo ele foi útil, e se você assistiu até agora provavelmente foi, então ajude também a destacar ele clicando em gostei, porque isso ajuda, faz com que quando a pessoa pesquisar a temática no YouTube, esse vídeo tenha mais chance de aparecer, e se ele te foi útil, vai ser útil para mais pessoas. Então também clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, é importantíssimo se inscrever para ter acesso ao canal mais fácil, para ter acesso às novas postagens e para ter acesso a outros recursos do canal também que não estão disponíveis para quem não é inscrito. Obrigado a todos pela atenção. Lembrando novamente, assistam a sequência de vídeos pesquisa. Esse é o pesquisa 1, tem aí o pesquisa 2 e o pesquisa 3. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.